Bom, a ideia é que, nesses míseros 15 minutos que eu tenho aqui com vocês, a gente consiga criar uma aplicação full stack na nuvem, com modelo de dados, com front-end e, possivelmente, fazer o deploy também a partir do nosso repositório no GitHub, mas a gente vai tentar fazer o melhor. Vamos ver. Bom, a gente cria aplicações na nuvem, back-end, mas para uma aplicação full stack, que tem tanto back-end quanto front-end, como é que a gente faz? O front-end é tudo aquilo que os nossos usuários estão vendo, com o que eles estão interagindo, pode ser no computador ou no meu celular, o que for, e geralmente é criado pelos nossos designers. E no back-end a gente tem um montão de coisa que podem partir dos recursos na nuvem que a gente está usando. Então, a gente tem banco de dados, autenticação e autorização, armazenamento de arquivos, de imagens, as imagens que nossos usuários fazem upload. E a gente pode ter mais um montão de coisas. A AWS hoje conta com mais de 200 serviços, então a gente pode ter inteligência artificial, machine learning, notificações, mensageria, o que vocês quiserem. Nesses 15 minutos aqui, a gente vai construir essa aplicação de adoção de animais. Eu usei as fotos dos bichos de estimação do pessoal do meu time, então créditos a eles. Mas, na pior das hipóteses, se vocês não curtirem, a gente tem uma demo fofinha. E, para construir essa aplicação, a gente vai usar o AWS Amplify, que não é só um serviço da AWS, mas também é um conjunto de ferramentas, bibliotecas open source que estão disponíveis lá no GitHub. Eu posso usar os pedacinhos dele que forem convenientes para mim, e o que não for, eu não preciso usar. Então, se eu quiser usar só a biblioteca para facilitar o acesso da minha aplicação front-end aos recursos na nuvem, eu posso fazer isso, mas se eu quiser usar o serviço da AWS que me proporciona mais coisas, eu também posso fazer. Então, bora codar. Que os deuses do Live Demo estejam conosco. Ó, eu tenho esse repositório aqui no GitHub, que eu criei com o Create React App, e a única coisa que eu fiz foi instalar essas duas dependências do Amplify que estão aqui. Então, eu vou clonar ele. Só para começar com o nosso código aqui, a gente não tem que criar a aplicação React do zero e dar um npm install para instalar as dependências. O Cris estava por aqui. Na outra vez que eu tentei fazer uma demo assim, eu tinha esquecido do npm install, ele me ajudou. Mas, então, a gente está usando essas duas bibliotecas do React, a biblioteca base do React, que nos permite acessar esses recursos na nuvem, e a biblioteca de UIs também. Então, está aqui nossa aplicação, com as dependências que a gente instalou, essas duas daqui. E, por enquanto, ela não está fazendo nada de especial. Eu tirei aquela página padrão do Create React App, e ela está em branco aqui. E aí, gente? Deixa eu ver. E eu estou aqui falando. A Yara veio me avisar que eu não estava duplicando o meu display. Tá, beleza, então. Bom, o que eu fiz aqui, só para vocês verem. A gente deu um git clone no repositório, esse meu repositório aqui. Depois vocês conseguem acessar se vocês quiserem. E eu dei um npm install para instalar as dependências do Amplify, que mais especificamente é essa daqui, o iReact e o Amplify. E depois um npm start para mostrar para vocês que, por enquanto, a gente não tem nada. Mas bora lá. Aqui no meu console da AWS, eu tenho um montão de serviços. O serviço que a gente está procurando é o Amplify. Então, o Amplify é um serviço que nos ajuda a construir aplicações web e mobile na nuvem, e ele abstrai para a gente todos os serviços que estão por trás. Então, eu só preciso saber que eu quero um banco de dados, eu não preciso saber qual banco de dados. Ou eu quero uma API REST ou GraphQL. Eu não preciso saber com detalhes como funciona o serviço que está por trás. Ele tem duas partes, uma parte de hospedagem de páginas estáticas, essa eu mostrei no TDC do ano passado, e essa parte aqui para construir os backends na nuvem. Então, a gente vai construir aqui o adote um pet. E agora ele está criando a nossa aplicação, e a gente vai poder acessar ela tanto através do Amplify CLI, para quem preferir linha de comando, ou através do console da AWS aqui. Bom, e por enquanto a nossa aplicação está em branco aqui, como eu falei para vocês.
Então, o Amplify, por trás dos panos, ele usa o CloudFormation, que é um serviço nosso de infraestrutura como código. Então, toda a infraestrutura que ele está provisionando para mim, eu posso depois exportar para usar um template do CloudFormation ou do AWS Cloud Development Kit, para quem prefere infraestrutura como código mesmo, e não como YAML ou JSON. Então, eu consigo sair daqui também depois, se eu estiver interessado. Inclusive, eu falei sobre isso numa palestra que eu fiz no reInvent semana passada. Já está no YouTube, se vocês quiserem procurar. Se chama BOA 330. Está lá na página da AWS Events. Bom, enquanto está terminando aqui, eu só vou mostrar para vocês o arquivo do Figma que a gente tem. Então, se vocês estão trabalhando com designers ou vocês são designers, o Figma é uma ferramenta bem popular para prototipação de interfaces. E, muitas vezes, a gente precisa fazer essa comunicação dos nossos designers com o que os nossos desenvolvedores front-end implementam, em termos de componentes de UI. E os designers devem saber que nem sempre o design fica exatamente como eles querem. Então, a ideia aqui é que a gente vai transformar esse componente de interface que foi feito no Figma num componente React. Então, ele vai ficar pixel perfect, não vai ter diferenças, o desenvolvedor não vai ter colocado o botão no tamanho diferente e falar para o designer que está tudo igual. A gente está querendo evitar esse tipo de coisa. E agora que... que bom. Então, o Amplify Studio é essa parte de interface gráfica do Amplify. Quem preferir, quem é mais hardcore e quiser ficar na linha de comando, tudo que pode ser feito no Amplify Studio pode ser feito na CLI também. O legal do Amplify Studio é que, se eu quiser dar acesso aos meus recursos na nuvem para o pessoal de negócio também, eu consigo criar contas aqui através dele, que não dão acesso à minha conta na AWS, dá acesso só aos meus dados que estão aqui, esse tipo de coisa. Então, a gente vai começar com o coração da nossa aplicação, que é o modelo de dados. A gente tem um patch, que tem um nome, uma descrição e uma foto. Aqui eu posso escolher o tipo também. Então, se a gente quiser deixar nossas fotos hospedadas no S3, por exemplo, posso usar o AWS URL, que é uma URL, e posso dizer o que é required ou não. Ele cria um esquema GraphQL para a gente, então também não preciso dominar GraphQL a fundo. Eu, particularmente, não domino, que o meu background é como back-end. E a gente só fala agora save and deploy. O que o Amplify está fazendo por trás dos panos, para a gente entender que não é nenhuma mágica, ele está criando uma API GraphQL para acessar aqueles nossos dados com a AWS AppSync, até está aparecendo aqui nessa animação, e os dados mesmo estão hospedados em tabelas do Amazon DynamoDB, que é o nosso banco de dados não relacional. Enquanto está fazendo esse deploy, que pode levar alguns minutos, a gente vai mexer aqui na UI Library. Então, a gente vai importar esse componente que está no Figma, e o Amplify vai transformar ele num componente React. Então, eu venho aqui em Sync with Figma. O Amplify disponibiliza um template para a gente, que a gente pode começar a usar, ou eu posso usar meu próprio arquivo do Figma. Aqui eu usei o template deles, que vem com uma UI inicial. E a única coisa que eu preciso fazer aqui é copiar o link. Pessoal, eu só vou pegar minha água ali, que eu estou com a garganta seca. Então, eu preciso da autorização para o Amplify acessar minha conta do Figma. Beleza. E agora ele vai trazer esse componente aqui, da forma que eu estruturei ele no Figma. Então, aqui eu tenho o meu patch card com a imagem, o nome, ele traz com toda essa estrutura. Tem o tema do Amplify, que já está sendo usado aqui, porque a gente começou com um arquivo template deles, e está aqui. Eu posso... O desenvolvedor, quando está importando os componentes do Figma, ele consegue ter essa visão aqui, e se tem um update num componente, ele também vê um diff, que nem a gente vê no Git,
das diferenças de como estava antes e como estava agora, antes de eu aceitar ou rejeitar. Então, agora está aqui o meu componente. Eu posso usar ele na minha aplicação. Se eu der um pull dessas mudanças que eu fiz na nuvem para o meu ambiente local, eu consigo acessar esse componente React. Vamos ver se o deploy aqui... Aqui ainda está rolando o nosso deploy. Então, o Amplify está criando essa API AppSync, as tabelas do Dynamo para a gente, está fazendo o deploy disso, e quando estiver pronto, a gente consegue começar a usar isso na nossa aplicação. Vamos ver como é que está aqui. Se essa parte demorar, eu tenho a aplicação semi-pronta em outra região. Outras coisas que eu consigo fazer aqui diretamente do Amplify Studio é adicionar autenticação. Então, vai usar o Amazon Cognito, que é o nosso serviço de gerenciamento de usuários, consegue criar um pool de usuários, e eu posso definir o mecanismo de autenticação, é o e-mail, é o usuário, eu quero que seja com outros providers de autenticação, adicionar, inclusive, até mais campos, preciso que todo mundo me diga o endereço ou o telefone, todas essas coisas assim. Consigo também storage com Amazon S3, funções com Lambda e as APIs. Daí, se eu quiser alguma categoria mais avançada, tem que ser diretamente na CLI mesmo. E se vocês forem ver aqui no CloudFormation, que é o nosso serviço de infraestrutura como código, vai dar para ver aqui que tem uma stack da nossa aplicação, que finalmente terminou, ufa, e agora a gente consegue fazer o pull disso aqui para o nosso ambiente local. Então, o Amplify funciona tipo que nem o Git. A gente faz um push quando eu faço uma mudança local que eu quero que vá para a nuvem, e um pull quando eu faço uma mudança na nuvem que eu quero que venha para a minha máquina. Então, agora ele vai trazer toda aquela configuração do nosso modelo de dados. Eu posso autenticar tanto com o perfil da AWS que eu já configurei na minha CLI, quanto aqui no browser. Então, ele é bem amigável também para pessoas que não são tão técnicas. E eu configuro aqui, vou usar o VS Code, JavaScript, React, o diretório source e os meus comandos de build. Bom, agora que o nosso modelo de dados foi deployado, a gente consegue também criar novos pets agora. Então, eu tenho alguns aqui de exemplo no meu perfil no GitHub. A Tempestade é a minha gata, por sinal. E daí eu consigo adicionar eles aqui através da UI também. Isso que eu falei para vocês que é legal de dar acesso para uma pessoa de negócios, sem a pessoa precisar ter acesso à minha tabela do DynamoDB diretamente. Eu vou adicionar uns 3 aqui, para a gente ter alguma coisa para vocês verem. Isso tudo também, eu consigo ter um formulário na minha aplicação, que vai permitir que os usuários adicionem. E o Amplify também nos ajuda a gerar esses formulários automaticamente. Então, eu não gosto de dizer que ele é low code, porque ele não é. Eu digo no code, porque ele não é, mas ele é low code. E, ao mesmo tempo, também, eu vou mostrar que os componentes que foram automaticamente gerados, eles são extensíveis. Então, eu não gostei disso aqui, ou eu preciso personalizar além do que o Amplify gerou para mim, eu posso fazer isso de boa. Então, está aqui. Eu tenho 3 pets no meu banco de dados, e agora eu quero fazer o bind desse componente de UI aqui com o meu modelo de dados que está no back-end. A gente consegue configurar isso aqui, e eu posso dizer,
O source dessa imagem vai vir da foto do meu pet. Tem que dar um refresh aqui, depois que adiciona os modelos de dados para aparecer. Mas ele já vai mostrando até um preview. Então, está aqui. O nome vai vir do nome do meu pet. E a descrição vem aqui da descrição. Então, está configurado isso. Agora, o meu componente de UI está vinculado a esses data models que eu tenho na nuvem. E eu consigo, inclusive, criar coleções. Então, a gente vai ter aqui uma Pet Card Collection. E daí, eu consigo colocar paginação. Vamos supor que eu só quero 2 por página. Definir a ordem que está sendo mostrada aqui. Então, se eu quiser que esteja em fila e não em coluna. E consigo, inclusive, incluir uma busca que já vai estar funcionando de boa. E daí, na hora que eu quero trazer isso para a minha aplicação, eu vou em Get Component Code. Tem que dar um pull de novo, que ele vai trazer os novos modelos de dados que a gente modificou depois que a gente fez esse bind com o Data Model. E aqui tem, inclusive, todo o setup inicial que eu preciso para o meu projeto. Essa parte a gente já fez, já estava na minha aplicação. Aqui é a configuração para vincular minha aplicação front-end com essa do Amplify que está na nuvem. Então, lá no index.js, a gente vai dar um copia e cola aqui. E, para usar essa parte de estilo, a gente vai encapsular o nosso componente da aplicação com esse Theme Provider. E agora, o próximo passo é usar o componente. Eu só vou importar ele agora na minha aplicação. E simplesmente renderizar ele. Ele já está feito o bind dele com os data models, eu não preciso trazer, ficar iterando, falar que cada um corresponde a um pet. Se a gente der um npm start, está aqui a minha aplicação. Eu consigo buscar, por exemplo, aqui, então, tem o Boris, que é o meu Schnauzer. Está com a paginação. Aqui já estava com Data Store local. Deixa eu ver se eu consigo limpar, só para vocês não acharem que eu estou fazendo alguma mágica aqui. Clear. Então, o Amplify também faz isso. Ele usa o Data Store local para a gente. Opa. Como eu sou de Java, eu adoro um ponto e vírgula, né? Eu não ligo que... Tá, então, está aqui os 3 que a gente adicionou, para vocês verem que eu estou usando os dados mesmo. Então, o Mocha, a Tempestade e o Chips. E eu consigo aqui, então, buscar tranquilo, eu não precisei fazer nada. Não precisei implementar nada na mão. Na minha aplicação React, eu só chamei aqui a minha coleção de Pet Cards. Bom, legal, Ana, mas eu não uso React. E aí, isso aí vai servir para mim? O Amplify suporta todas essas outras bibliotecas. Então, React Native, Angular, Vue, Next.js, Android, iOS, Flutter. Então, vocês não precisam necessariamente usar React. E aqui está a documentação do Amplify, se vocês quiserem fazer vocês mesmos. Quem tiver no TDC, implementar a primeira pessoa, né, porque eu não tenho mais camisetas, ou talvez as primeiras 3 pessoas, implementar uma aplicação com o Amplify e for lá no stand da AWS e mostrar para a gente, eu tenho uma camiseta para vocês. Se alguém fizer em casa e quiser mandar uma DM lá no Hopin, pode mandar também, tranquilo. Recomendo vocês passarem lá no nosso stand. E peço encarecidamente que vocês deixem um feedback, avaliação. Tem 35 códigos de $15 da AWS aqui também, se vocês quiserem experimentar o Amplify sem gastar nada, além do que já é oferecido no Free Tier. Para as primeiras 35 pessoas que responderem, derem um feedback, que não precisa necessariamente ser positivo, pode ser construtivo. Tenho esses créditos para vocês também. Qualquer coisa, meu LinkedIn, meu Twitter, a gente pode conversar sobre o que for preciso. Obrigada, pessoal.